pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre infertilidade feminina e alguns dos fatores que podem ocasionar a mesma. Eu vou trazer para vocês um pouquinho da questão dos distúrbios hormonais. Então, quando a glândula que é responsável para a liberação dos hormônios, ela acaba sendo afetada, isso pode fazer com que ocasione a infertilidade feminina. Também temos a questão da alteração na ovulação, quando às vezes a pessoa também tem um ciclo menstrual que não é o ciclo normal de 28 dias. Isso também pode querer ou não ocasionar um processo de infertilidade. O desequilíbrio que ocorre justamente no período fértil e o anticoncepcional. Então, quando você utiliza o anticoncepcional combinando com os hormônios de estrogênio e progesterona, isso faz com que possa impedir o processo de ovulação. Também temos a questão da síndrome do ovário policístico, que também ela e também os problemas de tireoide são problemas que acabam causando alteração no ciclo menstrual. E também temos o fator da idade. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre ovários policísticos. Mas para começo de conversa, o que é isso? Ovário policístico é um distúrbio endócrino que provoca alterações dos níveis hormonais, levando à formação de cistos dos ovários que fazem com que eles aumentem de tamanho. Na imagem vocês podem observar duas bolinhas que são cistos, mas a quantidade de cistos pode variar muito. Você pode ter 2, 6, 12 em um único ovário ou nos dois, e é uma doença caracterizada pela menstruação irregular. Então, em decorrência da presença dos cistos e da disfunção hormonal, a mulher pode passar vários meses sem menstruar. Sua menstruação pode vir em um mês e passar 2 sem vir. Pode se tornar muito irregular, com ciclos com durações diferentes. E justamente por conta disso, que o ovário policístico ele é um caso de infertilidade, mas não de infertilidade definitiva. Óbvio que não. A mulher, apesar de ter ciclos irregulares e muitas vezes passar vários meses sem menstruar, isso não quer dizer que ela nunca possa engravidar, porque ela pode. O ciclo é irregular, a menstruação não é constante em todos os meses, mas quando ela tiver ciclos mais regulares, ela pode sim engravidar sem problema algum. A alta produção do hormônio masculino, testosterona, também é uma característica dessa doença. O crescimento de pelo em regiões que só deveria aparecer nos homens, mas que aparece em abundância nas mulheres que têm a síndrome do ovário policístico. E também a presença de microcistos nos ovários, que é assim a característica mais clássica e a característica predominante. Aqui vocês podem observar uma ultrassom de um ovário normal e de ovários policísticos, com várias bolinhas. E aí, muito se especula do porquê que essa doença acontece. E ainda não existe uma causa definida sobre exatamente o que é que ocasiona isso, mas os cientistas acreditam que se deve a fatores genéticos e também existe uma ligação entre a doença e a resistência à ação da insulina no organismo, gerando um aumento do hormônio na corrente sanguínea que provoca o desequilíbrio hormonal. Então, são principalmente esses dois motivos que muito se estuda sobre para determinar o que exatamente ocasiona essa síndrome, esse distúrbio hormonal, ou se são as duas coisas de fato. Oi, gente! Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a endometriose. Então, a endometriose, gente, é uma doença inflamatória onde o endométrio, que é o tecido que reveste internamente o útero, ele vai crescer em outro lugar que não é o útero. Então, ele pode crescer na tuba uterina, ele pode crescer nos ovários, ele pode crescer no intestino, na bexiga, em vários lugares. E por que isso acontece? Quando a mulher menstrua, a menstruação é a descamação do endométrio. Então, quando a mulher menstrua, existem alguns hormônios que vão agir no endométrio, multiplicando as células dele. Essas células multiplicando, o endométrio vai parar de descamar, ou seja, vai parar de sangrar, e vai se preparar, vai sustentar o útero para o próximo óvulo
provavelmente fecundada. Então, quando essas células do endométrio elas estão se multiplicando, elas podem crescer em outro lugar, né? Por alguns fatores de risco que a gente vai conhecer daqui a pouco. Se essas células elas crescerem em outro lugar, gera a endometriose. E pode causar infertilidade? Pode sim, porque à medida que esse tecido ele vai crescendo em outro lugar, por exemplo, na tuba uterina, pode causar uma obstrução da tuba uterina e impede a fecundação do óvulo com o espermatozoide. Então, sim, pode gerar a complicação para engravidar. Além disso, também tem a formação de cistos, que a gente chama de endometriomas, que também pode causar infertilidade. Agora vamos conhecer os fatores de risco que podem gerar endometriose. Primeiramente, está relacionada à genética. Então, existe um fator genético envolvido. Se a mulher tiver, por exemplo, uma mãe, um irmão, uma avó que já teve endometriose, ela tem probabilidade de sim gerar uma endometriose. Períodos menstruais muito longos ou algumas anormalidades no útero também pode gerar a endometriose. Os sintomas, o que é que a mulher sente? Dores no período fértil, dores muito fortes, cólicas muito fortes. Então, esqueçam isso de que cólica forte na menstruação é normal. Se for uma cólica, uma dor que te paralise, que você não consiga fazer mais nada, é preocupante, então procure um médico. E dores na relação sexual também não são normais. O diagnóstico é através da sintomatologia, seja através dos sintomas, também já dá para ter uma noção do que seria, e também de exames ultrassonográficos, a transvaginal, a ultrassonografia pélvica. E o tratamento pode ser através de medicamentos, como é o caso de anticoncepcionais e etc. Ou também pode ser tratamento cirúrgico, no caso da doença estar no nível mais avançado. Então, o mioma é um tipo de tumor benigno que se forma no tecido muscular do útero e que também pode ser chamado de fibrioma ou leimioma uterino. Os miomas são relativamente comuns e, na maioria dos casos, não provocam sintomas, certo? No entanto, algumas mulheres podem relatar cólica, sangramento ou dificuldade para engravidar. Nesses casos, pode ser indicado o início do tratamento de acordo com a orientação do seu ginecologista. E características do mioma. Podendo ser recomendado o uso de remédios para aliviar os sintomas ou a cirurgia para retirar o mioma ou o útero nos casos bem mais graves. Então, o que causa o mioma? O mioma não tem uma causa assim, muito bem estabelecida. No entanto, surge quando as células do tecido muscular que formam o útero se multiplicam de forma desordenada, levando ao aparecimento do tumor. É possível que essa proliferação, desordenada também esteja relacionada às alterações hormonais. Isso porque os sintomas costumam aparecer em mulheres adultas e regredir após a menopausa. Pode também aparecer com mais frequência em mulheres que fazem terapia de reposição hormonal, né? E as mulheres que têm mais chance de ter um mioma são aquelas que não têm filhos, que têm uma alimentação rica em carne e pobre em vegetais, mulheres obesas e as que têm histórico desta doença na família. Então, aqui são os tipos de mioma. Tem um mioma subseroso, quando o mioma se desenvolve na parte mais externa do útero. O intramural, que é quando surge dentro das paredes do útero. E o submucoso, que é quando desenvolve-se na parte interna, ou seja, dentro da cavidade uterina. Os sintomas, Como eu disse, na maioria dos casos, o mioma ele não leva ao aparecimento de sintomas. No entanto, quando o mioma é bem grande ou quando tem vários miomas no útero, é possível que a mulher apresente alguns sintomas, Como cólicas, dor na relação sexual. Também pode apresentar o fluxo menstrual mais intenso, Tem mulheres que têm miomas e menstruam 2 vezes ao mês. E também prisão de ventre. Aqui os tratamentos, indicados. As mulheres fazem tratamentos com anti-inflamatórios, dependendo do tipo de mioma. Tem o ibuprofeno ou o naproxeno.
e com remédios hormonais, como a pílula anticoncepcional para diminuir os sintomas das cólicas, para diminuir o fluxo também, né, menstrual. Tem mulheres que precisam tomar suplemento de ferro, né, porque existem sim mulheres que ficam com anemia, né, por conta do grande fluxo menstrual que elas têm, e aí elas têm necessidade, elas têm anemia e têm necessidade de suplementação de ferro, né, na sua dieta. E também a cirurgia, né, conhecida como miomectomia. E é isso.